programa desta semana no Visão de Mercado, onde você assiste em mais de 60 TVs a cabo, também no nosso canal streaming para todo o país e para todo o mundo, também nos Estados Unidos, no canal CNB, um canal para brasileiros, e também agora em breve, também na Grande ABC. E hoje a gente tem aqui conosco, que já agradeço, o Fábio Rodrigues. O Fábio é escritor, ele tem 2 livros lançados e tem aqui muita história para contar aqui para a gente. Ele é brasileiro, está morando em Portugal, e o seu primeiro livro foi lançado em 2018 pela editora Migalhas e tem o nome de Na Dúvida, Não Empreenda. Só aí já te chamou a atenção, né? Você que quer empreender. E no ano passado, o Fábio lançou o seu segundo livro, agora também com a editora Gente. O livro chama Empreenda Agora. Fábio, muito obrigado, né, por estar participando aqui do Visão de Mercado. Quero agradecer a Raquel, né, que também esteve aqui, a Raquel Monteiro, e deixou você como contato, né? Primeiramente, obrigado, Fábio. E você tem 2 livros, Na Dúvida, Não Empreenda e Empreenda Agora. Esses 2 livros, eles se conectam. Seja bem-vindo. Oi, Rogério, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com você aqui nessa audiência enorme que você fala, né? Em vários canais, e Estados Unidos e tudo mais. Agora Portugal, né? Então, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco mais sobre empreendedorismo, né? Sim. E especialmente empreendedorismo inicial, começar a empreender, que é, sem dúvida nenhuma, aquela fase mais difícil para todo empreendedor, para toda pessoa que está querendo se transformar em empreendedor. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? O primeiro livro, que chama Na Dúvida, Não Empreenda, eu escrevi depois de 6 anos empreendendo, né? Eu era diretor da Nokia, eu era executivo, eu era diretor de vendas, e eu resolvi sair para empreender, depois de certo momento, já estava ali como diretor há 5 anos, 6 anos de Nokia, e montei uma empresa de eventos corporativos, que era algo que eu conhecia um pouco, mas nunca tinha liderado uma área disso. Eu vendia para grandes empresas e participava de muitos eventos. Esse era o meu nível de conhecimento. E ao resolver abrir uma empresa nesse tema, eu juntei com mais 5 pessoas, com mais 4 pessoas, e fundamos a U5 Eventos. Imagina, até o nome, né? U5 Sócios. E essa empresa, ela cresceu muito rápido, pelos contatos que eu tinha, pelas conexões, e porque a minha especialidade é vender. Porém, era preciso entregar o que eu vendia e era preciso vender corretamente também, porque eu não sabia exatamente o que eu estava vendendo. Vender, para mim, não era dificuldade, mas o produto que eu estava vendendo era. Então, montamos uma empresa que cresceu muito rápido, mas tinha ali umas pernas que não estavam bem sólidas, uma estrutura, umas colunas que não estavam bem sólidas. Consequentemente, o faturamento foi muito grande, a expectativa muito grande, a gente faturou 6 milhões e 50 mil reais ali nos 2 primeiros anos. A expectativa muito grande, mas eu não tinha a verdadeira visão que um empreendedor profissional, alguém que já sabe o que está fazendo, deveria ter. Que era, por exemplo, gestão de fluxo de caixa, controle de ansiedade, quanto custa de verdade cada compromisso que você faz, e assim por diante. Porém, os meus amigos começaram a me ter como referência. Falar, Fabão, bora almoçar. E quando me chamavam para almoçar, era sempre para falar, cara, quero empreender. Eu falava, não, pelo amor de Deus, não faz isso, que eu estou aqui numa agonia danada. E, mas você não está rico, você não está bem? Eu falei, não estou rico nem bem. O dinheiro entra, sai, eu não estou sabendo nem o que está acontecendo. E aquilo começou a virar, então, uma missão de vida para mim, explicar para as pessoas as dificuldades iniciais de começar uma empresa. Então, eu escrevi o livro, até meio que a pedidos, né, de todos eles, que era para dizer o seguinte, olha, não tem que ter muito sócio. Você quer empreender para quê? Qual a sua finalidade de empreender? Você quer ficar rico? Você não vai ficar rico. Você quer ter tempo para você? Você também não tem tempo para você. Qualquer empreendedor rico que você conheça tem pelo menos 10, 15 anos de empresa, né? Então, qual é a sua razão? Você quer virar consultor? Abre uma consultoria. Então, eu comecei a dar dicas como essa. Essa é a razão do primeiro livro. Foi um desabafo e uma orientação para aqueles que queriam largar o emprego e começar a empreender. E aí, depois que eu lancei esse livro, foi lá em 2018, muita coisa aconteceu na minha vida, inclusive nessa área, né? E eu abri mais empresas, fechei algumas, minha empresa cresceu bastante, a outra empresa que eu transformei, né? Então, eu mudei para Portugal.
e comecei a sentir muita demanda e muita solicitação para ajudar as pessoas a começarem a empreender. E aí veio o segundo livro, que é Empreenda Agora. Esse livro, Empreenda Agora, é um livro quase que um passo a passo para a pessoa sair de onde ela estiver e abrir a primeira empresa, com menos risco, com mais tranquilidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na conversa. Ô, Fábio, mas assim, tem uma coisa que você falou, né? Você não estava indo bem, né? As pessoas achavam que você estava indo bem, mas mesmo assim queria orientação, dica, das suas dicas, né? Como o Fábio não conseguia ir bem e conseguia passar boas dicas para os outros. Essa é uma dinâmica do mercado, né? Qualquer um sobe no palco hoje e fala que é bom empreender, que sabe empreender, que você foguete não dá ré, que é até uma grande mentira, né? Porque já está provado que dá. Qualquer um sobe no palco hoje e fala que você não pode desistir, desistir não é opção, né? É uma frase muito falada. Isso é uma grande bobagem, né? Assim, evidentemente que, olha só, imagina que você nunca dirigiu moto na vida. Você dirige carro muito bem, mas você nunca andou de moto. Não é porque você dirige carro muito bem que você sabe dirigir moto, né? Você precisa treinar, você precisa testar, você precisa agora aprender a passar marcha com o pé e não com a mão. São várias novidades ali, muito embora no âmbito do trânsito e do veículo motor pareça igual, mas é um outro modelo. Empreender e ser executivo, ou empreender e ser dona de casa, ou empreender e ser estudante também são coisas diferentes. Não é porque você trabalhou décadas como executivo, por exemplo, que você pode abrir o seu primeiro negócio e vai ter sucesso automaticamente. Em vários pontos você está preparado. Em outros básicos você não está. E aí foi o meu grande erro. Então, mesmo a empresa faturando 6 milhões de reais com a margem de lucro boa, eu não tinha dinheiro em caixa. Meu dinheiro sempre saía. Por quê? Porque eu errava em aspectos que eu não tinha ainda estudado. E empreender também é estudar, né? Por exemplo, uma gestão de fluxo de caixa, que é uma planilha que eu considero a parte mais importante de qualquer empresa, que você controla tudo que realmente sai do caixa no dia que sai. E tudo que realmente entra no caixa no dia que entra. Planejado pelos próximos 12 meses. Então, você vai saber quanto dinheiro tem, por exemplo, lá em agosto, lá em novembro, para poder fazer um movimento de contratação, de demissão, de aluguel de sala, coisas assim. Isso eu não fazia. Então, eu sabia muitos aspectos sobre empreendedorismo para poder falar, mas eu nunca tinha eu não tinha ainda virado um empreendedor profissional, que realmente estaria há 2 anos, 3 anos, 5 anos vivendo aquilo ali. Então, eu podia falar muita coisa, mas eu não sabia tudo. E isso é a coisa mais normal que a gente vê nos palcos e nos livros hoje em dia, né? Pessoas que nunca empreenderam ou não empreenderam tanto, falando como se fossem senhores da razão. E nesse livro, né, nesse último livro, Fábio, que você lançou, Empreenda Agora, você está ensinando ali, está ajudando as pessoas, né? O caminho das pedras. Esse é o principal objetivo desse livro. É como se fosse aí um passo a passo. Você está dando a mão para aquela pessoa que quer empreender. Rogério, imagina o seguinte, todo mundo quando vai começar uma atividade nova é um iniciante, né? A gente falou agora há pouco do exemplo da moto e do carro. Mas eu consigo pegar exemplos de atletas famosos que migraram, por exemplo, do futebol de campo, de salão, para o futebol de campo. Tiveram que se readaptar. Tem atletas famosos que saíram do vôlei de praia, de vôlei de quadra para o vôlei de praia. Tiveram que se readaptar, né? Tudo que você vai começar do zero é uma atividade nova. Porém, a pessoa, né, você já tem milhões de conhecimentos adquiridos na sua vida. E eu parto do princípio que todo mundo já tem conhecimento suficiente em pelo menos uma atividade para começar um primeiro negócio. E qual é a pegada nisso aí? Você não pode querer começar um negócio complexo demais, ou grande demais, ou difícil demais. Você tem já conhecimento, mas você precisa reduzir o seu escopo e encontrar uma atividade dentro daquele conhecimento que você possa começar hoje. Porque é fácil para você, porque você já conhece. Você vai ficar rico com essa atividade? Não. Você vai abrir uma mega empresa com essa atividade? Também não. É um começo. É para você aprender a empreender. Essa é a maneira mais segura de você abrir o seu primeiro negócio. Porque dali a 6 meses, dali a 8 meses, você realmente vai estar muito bem preparado para abrir mais um negócio, ou expandir o seu, ou ir para uma nova atividade. Podemos até falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante e muito interessante.
Como escolher o seu primeiro negócio? Então, como escolher o primeiro? A gente sabe, né, que teve no passado aquele boom, né? Eu estava até conversando, se não me engano, acho que foi com a própria Raquel, aquele boom que teve das pessoas saírem do país e para Portugal, principalmente o Japão, né? Depois os Estados Unidos, com aquele sonho de arrecadar uma grana por um período, voltar a empreender. E teve muitos, de 10, 9 fizeram isso e não conseguiram empreender. Todas as pessoas podem empreender ou tem aquele mito que empreender é um dom de infância? Já nasceu com aquele dom, Fábio? Não, não nasceu com dom nada, não. Como tudo na vida, a vocação, o dom, vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas o que é a vocação e o dom? É você estar confortável naquilo que você faz. Isso é a vocação, né? Se eu tenho vocação para matemática, eu vou estar confortável estudando números. Não quer dizer que vai ser fácil aprender um teorema complicadíssimo, mas eu vou estar ali com vontade, eu vou estar ali estudando. É diferente você ter vocação e ter habilidade para uma coisa e já ter o conhecimento daquela coisa, certo? Você precisa estudar, não tem sentido você cair de cabeça. Um outro exemplo legal. Imagine que você, Rogério, começou a dirigir agora, tá certo? Você pegou o carro, está ali, dificulta, primeiro mês de direção. Eu colocaria você para uma corrida de Fórmula 1 com um carro com 10 mil cavalos de potência, com competidores prontos com 5 anos de experiência? Você não ia sair bem. Né? É dirigir, mas é um ambiente errado para você naquele nível que você está. Empreender dá a mesma coisa. Se você vai abrir um negócio pequeno pela primeira vez e vai se jogar num mercado que é quase como uma corrida de Fórmula 1, com competidores que estão ali há 10, 15, 20 anos, você não tem preparo para competir com eles. E a ansiedade que você vai sentir e a necessidade de urgência de ganhar dinheiro rápido também vai fazer com que você cometa erros, como vender mais barato, como vender coisas que você não estava originalmente pensando em vender, porque você precisa gerar caixa. Então, assim como você começar uma atividade nova, você precisa começar devagar. Se eu colocar você para fazer natação, eu não posso te jogar no mar com ondas, eu preciso te botar na piscina rasinha, para você ir treinando até você ter uma evolução que você consiga nadar no mar. E pode ser rápida essa evolução, pode ser 3 meses, 6 meses, mas se eu te jogar no mar, você afoga. Né? Se eu colocar você em cima de uma bicicleta e te jogar numa ladeira super íngreme, você vai cair e vai se machucar. Mas se eu colocar você com rodinha, um passinho, depois o outro, você vai aprendendo a andar de bicicleta. E dali a 3 meses vai estar sem mão na bicicleta, tranquilamente, gritando: oi mãe, tô sem mãos. Não é verdade isso? Então empreender é a mesma coisa. E aí, com esse insight, ficou muito claro para mim que qualquer pessoa já tem conhecimento ótimo de alguma coisa para começar a empreender. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tenha como hobby fazer brigadeiro. Ela faz brigadeiro desde que ela se entende por gente, desde criancinha. Ela já sabe o ponto certo do brigadeiro, quanto que ela tem que usar de leite condensado, quanto que ela tem que usar de chocolatado, manteiga, ela sabe enrolar, ela já não tem desperdício, ela sabe quanto tempo dura um brigadeiro na geladeira, ela sabe qual é o ponto de enrolar, ela sabe qual é o ponto certo do doce, do chocolatado, ela sabe o ponto certo da margarina para não ficar oleoso, ela sabe tudo isso já. Ela já tem conhecimento do produto profundo. E não é porque ela é profissional, é porque ela faz há muito tempo. Então, se ela vai começar uma primeira atividade empreendedora, ela pode muito bem começar vendendo brigadeiro na escola, vendendo brigadeiro nos prédios ao lado de casa, vendendo brigadeiros até para as padarias ao lado de casa. Ela vai ficar com isso? Não. Mas ela vai aprender margem, ela vai aprender precificação, custo, perda, armazenagem, transporte. Ela vai aprender o fluxo que ela precisa de caixa. Ela eventualmente vai ter uma pessoa ajudando ela para vender mais, ela vai aprender distribuição. Então, com um simples conceito do brigadeiro, ela consegue aprender um monte de conceito básico de empreendedorismo, que vai ser muito útil se daqui a um ano ela abrir uma loja de qualquer coisa que seja, porque ela já sabe conceitos básicos de gestão. Então, esse é o ponto. E não era uma pessoa especializada, uma pessoa que teve 15 anos na multinacional. Não, ela fazia brigadeiro. Mas ela já fazia brigadeiro muito bem. E aí a gente pode dar vários exemplos desses daqui a pouco na conversa, para até estimular as pessoas que têm outras habilidades já conhecidas, né? Eu perguntei do dom, Fábio, por quê? Eu, quando criança, é muito interessante que perto de casa, né, eu devia ter lá uns
12, 14 anos, tinha uma fonte e vários, aqueles guaruzinhos, sabe? Na fonte. Eu lembro que ia pegar o quê? Guaru, aqueles peixinhos de guaruzinho. Ah, um peixinho, tá bom. Eu conheci agora, obrigado, aprendi mais uma. Eu lembro que eu ia pegar esses guaruzinhos, né? E o guardinha saía correndo, enfim. Aí eu saía com um balde vendendo guaruzinho, falando que era lebiste. Depois, isso tudo para chegar no final do dia, comer um pão com mortadela e uma tubaína, né? Depois eu ia vender suporte para xaxim, né? Aqueles vasos que usavam antigamente. Então, assim, queria ser também empacotador de caixa, né? Minha mãe não deixava. E eu cresci já com essa coisa, sabe? De querer venda. Por isso que eu perguntei do dom, né? E a gente vai se especializando. E a pessoa que você disse, né, que não tem esse dom, né, como ainda bem que eu tive, né, para iniciar essa carreira. Um novato, né, qual que seriam as dicas que você dá para um novato, Fábio? Eu vou dar, mas eu achei legal agora definir essa questão do empreendedorismo que você falou aí em relação ao dom. Vamos, empreender não é ser o vendedor, tá? E também não é nem abrir um CNPJ, abrir uma empresa, que aqui em Portugal a gente chama de NIF, né? Empreender vem da palavra francesa muito antiga chamada entreprendre. Quem fala francês aí vai me ajudar. Que quer dizer colocar uma atividade em ação de maneira planejada, tá? E longeva, de uma forma que você vai fazer aquilo ali para crescer. Isso é empreender, é colocar em ação. As pessoas confundem isso com abrir uma loja, com abrir um negócio. E isso coloca um peso muito grande nas costas das pessoas, uma obrigação muito grande e uma obrigação financeira muito grande. Daqui a pouco a gente vai falar, Rogério, você me lembra, da principal razão de quebra e falha das empresas. Tá? Você vai me cobrar isso aí. Então, empreender não é vender. Se você pegar uma empresa que 3 pessoas sócias corretamente se juntaram para abrir, você provavelmente vai ter uma pessoa que é mais falante, mais vendedora, mais para frente, mais corrida, mas tem também o programador, que é quietinho, calado, eu estou falando de estereótipo, tá? Que é quietinho, calado, que fica ali programando, não fala com ninguém, e vai ter um cara de logística, uma mulher de logística, que tem também um foco completamente diferente dos outros 2. Os 3 são empreendedores, independente do estilo e da vocação. Né? A vocação do programador é ficar quieto ali, calado, destruindo o teclado ali. A vocação do vendedor é ir para a rua e vender e promover. Da pessoa de logística, às vezes é uma pessoa lógica pra caramba, que faz elementos, que faz trajetos. Veja que os 3 têm vocações totalmente diferentes, estilos totalmente diferentes, os 3 são empreendedores, os 3 abriram uma empresa e colocaram ela em funcionamento. Então a gente não pode confundir o estilo da pessoa, com a vocação dela, com o ato de empreender. O que você fez, Rogério, lá atrás, é muito parecido com o que eu fiz. Eu também sou que nem você, eu vendia chocolate e balinha na escola, eu fazia festa no quintal da minha mãe, cobrando ingresso, mas não só cobrando ingresso, contratando segurança, contratando churrasqueiro, contratando bebida, comprando e vendendo bebida. Ali eu já aprendi a margem, eu já aprendi a distribuição, divisão da receita com os vendedores, os ingressos, aprendi um monte de coisa que me levaria para o futuro a ser um empreendedor, certo? Parei de fazer isso e fui virar executivo. Passei 12 anos executivo, sem fazer isso. Aí voltei para empreender, já muito complexo, muito sério. Abri uma empresa que tinha 1000 funções, 14 empregados em 3, 4 meses, que foi para fazer evento, né? Complexidades, promotores, produtores, radinho, roupinha preta, falar com as pessoas, sabe? Muito complexo. E aí eu já descobri naquele momento os 2 primeiros grandes erros de qualquer empreendedor novato, que é empreender numa coisa que você não é especialista, que não está na sua área de conforto, que você não sabe falar tudo sobre, e a segunda que é empreender em alguma coisa complexa demais. Começa pequeno, começa em algo que você domine. Então imagine você foi lá abrir o teu negócio de vender peixe, ou de vender biscoito, ou de vender xaxim, como é que fala, né? Xaxim. Imagina que em vez de vender xaxim, você quisesse vender 54 tipos de xaxim em 3 lugares diferentes, pela internet, ao vivo e colocando para revenda. Que é o que as pessoas querem começar fazendo hoje. Você ia quebrar em um mês. Em contrapartida, você vendendo o seu xaxim que você comprou por 10, vendendo ele por 20, sozinho, você mesmo, você teve 100% de margem bruta. E você conseguiu, então, viver antes de quebrar. E, eventualmente, daqui a 5 vendas, comprar os 2 xaxim para vender. E, eventualmente, daqui a 3 meses, colocar alguém para vender por você. E aí a sua empresa cresce naturalmente.
Então, quando eu falo que qualquer pessoa pode empreender dentro da sua área de conforto, é justamente isso que eu quero dizer. Aí volto agora à sua pergunta. Né? Sim, se a pessoa já tem uma área de conhecimento, que ela sabe muito daquilo ali, que ela sabe o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, o que é caro, o que é barato, ela consegue, em mínima escala, começar a vender aquilo ali. Mesmo que não seja vendedora, ela pode se juntar com uma pessoa que seja vendedora e falar, olha, eu faço brigadeiro muito bem, você vende para mim? Eu vou dar sempre esse exemplo do brigadeiro, porque ele é muito simples, muito tangível, mas eu vou buscar daqui a pouco outros exemplos também, para que a pessoa se sinta dentro da conversa, né? Mas se ela se junta com uma pessoa que é vendedora, ela consegue fazer a parte que ela sabe bem e confiar na outra pessoa para fazer aquela parte da venda. Que não sejam 5 pessoas, basta mais uma, mas ela consegue começar. Eu prometi que ia dar outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Imagina agora, então, um executivo, que também é grande parte da sua audiência, que largou tudo aqui, foi para o Japão, como você falou, pegando exemplos seus, para empreender. Se ele chegar lá e começar a fazer um negócio que ele não tem experiência, além disso, ele vai estar no mercado que ele não conhece, com regras e leis que ele não conhece, com regras culturais e sociais que ele não conhece, ele está juntando 10 elementos, 20 elementos dificultadores para a primeira empresa dele. Então, melhor que ele comece com algo que ele saiba fazer muito bem, para pelo menos essa parte estar dominada. E que faça em mínima escala, porque se ele fizer alguma coisa que, por exemplo, é proibida, ou que tenha que ter um alvará, ele vai ter que parar assim, de uma forma abrupta, ele vai quebrar e não sabia por quê. Se ele investir muito dinheiro, ele quebra. E eu vou dar um exemplo agora prático que aconteceu milhões de vezes no Brasil. Os famosos food trucks, né, aqueles caminhões de comer comida, se você lembrar. Eu conheço um monte de histórias de gente que abriu food truck, naquela onda de food truck, sem ser cozinheiro, sem ser especialista em caminhão, e o pior, mesmo investindo muito dinheiro num caminhão glamourizado, quando foram vender, não podiam vender porque não tinham licença para estar na frente do estádio. Porque não tinha licença para estar na frente da faculdade. E o caminhão maravilhoso, com um cozinheiro contratado, gerando custo mensal, e ele não podia vender, senão tomava multa da prefeitura. Então, você vai para o Japão fazer isso, vai dar errado. Você vai para Marília, que é a cidade, sua cidade, cidade do meu pai, fazer isso, vai dar errado também, porque você não estudou um aspecto importante, que era a licença. Se tivesse começado com uma carrocinha de cachorro-quente ou com uma churrasqueirinha portátil vendendo frango assado, não tinha esse problema. Porque se eventualmente batesse ali a fiscalização, você fechava e ia embora para casa e o prejuízo era mínimo. Não era 90 mil reais no caminhão. Entende o conceito que eu estou querendo dizer? De começar simples, na mesma área? É isso. Tá certo. Você diz, né, Fábio, que seu pai é de Marília, né? Para quem é de Marília aqui vai lembrar da São José, né? Mas você viu, Fábio, nessa trajetória minha aí, interessante, né? Que a gente está batendo um papo, e que eu fui, né, dessas 2 participações como empreendedor, depois como CNPJ mesmo, eu abri uma loja de discos, né, naquela época, os discos vinil, né? O disco de rock, também não sabia administrar aquela coisa toda, não deu certo. Depois abri uma loja de peixe também, porque eu amo peixe, abri uma loja de peixe, mas não tinha experiência em peixe, em saúde do peixe, e essa história, né? Aí eu fui fazer aquilo que eu mais gostava, né? Que era o jornalismo desde a infância. E você, Fábio, passou por todo esse processo, como você disse lá no começo. Você foi um grande executivo da Nokia, né? Para quem lembra aí dos aparelhos da Nokia, né? No início aí dos celulares. Aí decidiu vender, né? Vender não, parar para empreender. Eu acho que até familiares chamaram você de doido, né? Olha, graças a Deus eu tive muito apoio. Mas isso é um fato muito importante que você falou agora, Rogério, que é o seguinte. Empreender é uma atividade muito complexa, muito difícil. E ela pega em aspectos também emocionais, que é muito pouco falado, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, e obrigado por essa pergunta, assim. Eu tive apoio em casa, tá? Eu era casado já com a minha esposa também era uma grande executiva, era até mais do que eu, ela era na época country manager da empresa AMD, que é de processadores, concorrente da Intel. Ela tinha um ótimo salário, eu também tinha. Eu tinha uma estrutura preparada para sair e me arriscar. Não precisa ter, mas é aconselhável que tenha, né? E eu tive muito apoio dela nesse momento de empreender. Eu tinha o meu dinheiro, que eu arrisquei muito nesse momento, e eu tinha também mais outros sócios além dela. Ela é minha sócia hoje, somos só nós dois, 50-50, a empresa cresceu bastante. Nossa empresa chama-se U5 Marketing Designers as a Service, é uma empresa que
vende serviço de designers para grandes empresas. As grandes empresas têm lá uma agência grande que presta serviço para elas, cria a campanha de multiplicar artes. Quem faz esse trabalho são os nossos designers, que estão dedicados para eles e fazem multiplicação de arte, né? Então a gente entrega 1000 artes para um cliente, 100 artes para outro cliente, tudo isso com um designer dedicado para eles. Então hoje a gente tem lá quase 100 designers espalhados pelo Brasil e Portugal realizando esses trabalhos. E é um contrato mensal, né? Quando eu fui abrir essa empresa, eu abri de eventos. Ela, 2 anos depois, virou essa empresa de design. Ela virou por quê? Porque ela ia quebrar. Mesmo faturando 6 milhões, ela ia quebrar. E ela não ia quebrar porque ela não tinha lucro, ela ia quebrar porque ela não tinha gestão. O culpado ia ser eu mesmo. Não tinha como negar isso. Por quê? Porque eu não sabia controlar a quantidade exagerada de aspectos que tinha ali, de pagamentos, de fontes, de receita, de custo, né? E, óbvio, depois que eu quase empresa, a gente transformou ela no que ela é hoje, que é Designers as a Service, e aí eu já tinha muita experiência. Tudo que você aprende não é desperdiçado. Então eu consegui controlar numa escala diferente, num projeto que eu compreendia, e com 2 anos de experiência, essa empresa nova, que recomeçou pequenininho, no primeiro ano faturou 250 mil reais só, versus 6 milhões, para depois voltar a faturar isso até mais ao longo dos anos. Mas veja, já tem quase 9 anos essa transformação. Então ninguém fica rico e ninguém ganha muito dinheiro rápido, porque eu ainda não estou rico, apesar de já ter 9 anos nessa nova empresa, né? A empresa fatura muito, a empresa alimenta e ajuda 100 famílias que trabalham com a gente. É uma honra muito grande poder gerar esse tipo de movimentação, que a gente possa empregar muita gente, mas eu já passei meses que eu não tirei nenhum dinheiro para mim, e já passei meses, muitos meses, que vários funcionários ganharam mais do que eu. Essa é uma realidade, né? Na primeira empresa, a gente tinha sala, e naquela sala as pessoas iam lá trabalhar. Hoje não, a segunda empresa nasceu remota. Nessa sala, eu tinha um serviço de limpeza, né, que a gente contratava de uma agência, que limpava a sala só às terças e sextas-feiras. Não limpava segunda, quarta e quinta. Por quê? Porque se eu colocasse esse custo no orçamento, eu ia quebrar. E daqui a pouco a gente volta nesse ponto que continua naquele assunto que eu quero que as pessoas entendam qual é a principal razão de quebra de qualquer empresa. Quem você acha, Rogério, que limpava o vaso sanitário e o banheiro da empresa segunda, quarta e quinta, para os funcionários irem lá e usar? Eu, o dono. Então, não só eu pagava salários maiores do que eu tirava de prolabore e distribuição, como eu também limpava o banheiro para eles, para que eles estivessem lá confortavelmente usando o banheiro para trabalhar melhor. Isso é a vida do empresário, né? Isso é a vida do empreendedor. E eu não podia ter ali um saudosismo da época que eu era diretor da Nokia, que tinha uma estrutura maravilhosa, porque eu tinha tomado a decisão de estar ali para empreender. Mas a parte importante de lembrar é que os meus funcionários não tomaram essa decisão também. Os meus funcionários continuavam com a decisão de serem empregados de uma empresa e de receberem salário, 13º e férias remunerada para estar num ambiente confortável e seguro para eles trabalharem. Que eu tenho que prover, porque agora eu sou o empreendedor. E essa separação, dessa compreensão de que agora eu não sou mais servido e sou um servidor, é um dos pontos mais importantes de empreender. Né? Uma das coisas que o empreendedor tem que perceber e ajustar muito rapidamente, mas não é automático. É um dos erros que eu coloquei no meu primeiro livro, que a gente está ali achando ainda que a gente é o bambambam, mas não é. A gente é um servidor. Né? Esse é um ponto muito legal também de quem está pensando em empreender. Esse mindset de emocional, dessa transferência de cabeça, eu vou dar o exemplo agora do carro. Imagina o seguinte, todo mundo acha que o empreendedor é uma pessoa ousada, muito curiosa, muito observadora. E sim, são fatos muito importantes, pilares para o empreendedor. Só que olha só, vamos imaginar que o Rogério não sabia dirigir, está ali com 17 anos, quer aprender a dirigir. E o Rogério é muito curioso, muito observador, certo? E aí você começou a observar ali seu pai dirigindo o carro, sua mãe, o motorista do ônibus, o motorista da van da escola, e você fala, poxa, dirigir, eu estou observando ali, observação, número 1. Volante, marcha, embreagem, carro, rua, poxa, legal, já posso fazer. Aí você pega um carro emprestado do seu avô,
na fazenda ali e começa a dirigir sozinho, aprendendo ali, primeira marcha, segunda marcha, controle de embreagem, na prática, que você consegue dirigir. E vai melhorando a sua performance e vai dirigindo cada vez melhor. Você vai para a rua e você começa a dirigir com os carros, normalmente, e está muito feliz ali. Você já é, então, um motorista. Só que em um dado momento, você vê uma placa que você não conhece, porque você não estudou. E aí é o terceiro ponto, que é muito negligenciado, estudar. O seguinte, a partir daquele ponto é contramão. Você não conhece, então você segue. E ao seguir, você dá de cara com um carro, farol aceso na sua frente, você desespera, você não tem controle emocional, que é o quarto fator. E você, em vez de parar o carro calmamente, você bate o carro, se machuca e acaba o carro do seu avô. Agora, num paralelo com o empreendedorismo, observação, prática, estudo. Se eu vou abrir uma empresa, eu vou observar muito e vou colocar em prática. Eu vou começar a minha carrocinha de cachorro-quente. Mas se eu não estudar a lei trabalhista, se eu não estudar principalmente a lei tributária, se eu não estudar quais as licenças que eu preciso ter para trabalhar, se eu não estudar qual é o meu custo, minha margem, minha gestão, se eu não souber fazer planilha de fluxo de caixa, se eu não estudar um monte de conceito básico, eu vou ter um desespero emocional na hora que eu vender pouco. Eu vou começar a dar desconto demais. Eu vou ter um desespero emocional na hora que eu vender pouco e começar a fazer coisas que não era a minha proposta. Poxa, mas você também faz consultoria? Faço. Porque eu preciso de dinheiro. Você é quebrar. Então, os aspectos principais do empreendedor são realmente observação, para entender e achar oportunidade, a prática para conhecer aquilo tudo, quais são as leis, regras e normas, e a parte de controle emocional. Então, qualquer pessoa pode empreender, mas tem que ter em conta esses 4 fatores principais. Ô, Fábio, por exemplo, uma pessoa que está assistindo o programa agora, está prestes a abrir seu CNPJ e não tem conhecimento nenhum. Será que essa pessoa está pensando agora assim, rapaz, esse rapaz me desanimou, hein? Ou lá no futuro ele vai estar te agradecendo? Vai estar me agradecendo. Para essa pessoa, o que eu vou dizer é o seguinte, vamos lá, vamos sintetizar. Primeiro, quais são aqueles assuntos, aquelas áreas de conforto muito bem? Ou vai ser um trabalho que você já fez por muitos anos, ou vai ser um hobby que você fez por muitos anos, uma paixão que você tem por muitos anos, ou algo que você é elogiado por todo mundo por anos. Dentro desses 4 temas, tem alguma coisa que você já é bom, que você já conhece. Então pode ser, você trabalhou como auxiliar de dentista durante 5 anos. Dentro daquele ambiente você conhece quais são os equipamentos que sujam, quais têm que ser limpos, qual que quebra, quanto tempo demora para chegar uma prótese que o dentista encomendou, qual é o problema que causa um cliente que marca e não vai e não avisa. Você sabe também como contrata e demite as pessoas, como liga para as pessoas para confirmar uma consulta. Você tem um conhecimento enorme daquilo ali. Então, a sua primeira empresa pode ser um produto, um serviço ou um processo dentro dessa área. Não é uma paixão sua, mas você conhece. Você pode abrir, por exemplo, um serviço de limpeza de consultório de dentista. Porque você sabe falar para os dentistas palavras específicas daquele modelo. Então, você fala, olha, eu sou uma empresa de limpeza, igual todas as outras, só que eu sou melhor para você. Porque eu sei que atrás daquela máquina chamada tal, cai gaze. Porque eu sei que atrás daquela máquina tal, ninguém limpa, mas eu vou limpar, porque eu conheço. Só por causa desse discurso, você vai ter mais cliente do que o outro, nesse ramo. Então já é uma forma de abrir, né? Já é uma forma de você fazer. Ou não, você coleciona carrinho de metálico a vida inteira, tem 1000 carrinhos. Você sabe quanto custa, qual que é o raro, qual que é o bom, qual que é o difícil, qual que é o fuleiro. Você sabe falar sobre esse assunto, você tem o jargão desse assunto. Então, seu primeiro negócio pode ser compra e venda de carrinho desse. Ou representação, ou trazer um carrinho de uma marca famosa, que você vai ter menos custo, porque você conhece o assunto, né? Vou dar um exemplo agora mais radical ainda. Imagina o seguinte, Rogério, uma menina de 19 anos de idade, nunca trabalhou, acabou de sair da escola, o que ela pode abrir na vida? Mas se eu disser para você que ela anda de skate com a família dela, com os amigos, tá? Desde os 10 anos de idade. Ela tem 9 anos de uma paixão e de um hobby chamado skate. Ela conhece rodinhas, ela conhece lixa que vai em cima, ela conhece os melhores locais, ela conhece os nomes das manobras, ela sabe fazer muitas manobras, ela conhece os principais atores disso daí, quem são os principais
meninos e têm sucesso no mundo. Ela sabe qual é a peça que é difícil de encontrar. Ela sabe qual roupa é melhor para usar, qual tênis é melhor para usar. Ela sabe qual roupa e tênis é melhor para uma menina usar. Ela sabe coisas específicas de mulher e de menina nessa atividade, como, por exemplo, como prender o cabelo, dor menstrual, inseguranças, medos que ela tem de ir para um lugar para o outro, o que é mais atraente naquele universo para as meninas. Ela tem uma quantidade de conhecimento específico daquela área de skate que ela pode começar uma empresa amanhã, que eu, por exemplo, não poderia, porque eu não conheço nada. É muito melhor que ela abra uma primeira empresa na área de skate do que ela abrir um pet shop com a prima dela. Ela pode começar que atividades? Ela pode abrir um curso de skate para criança. Ela pode abrir um canal na internet, no YouTube ou no Instagram, sobre os melhores eventos de skate do Brasil. Ela pode vender patrocínio para eventos de skate. Ela pode vender equipamentos de skate nesses eventos. Ela pode abrir um manual de manobras. Ela pode abrir 25 coisas simples, amanhã, dentro das condições que ela tem hoje, que é pouco dinheiro, pouco tempo, na área de skate. Muito melhor do que ela pegar dinheiro com a mãe dela, juntar com a prima e abrir um pet shop. O mesmo conceito vale para mim, para você e para qualquer pessoa que vai começar a empreender. Né? Eu vou dar um outro exemplo muito legal, agora com o inverso da idade. Desculpa. A minha esposa tem uma tia, já falecida, que era professora de colégio, né, lá em Niterói. E ela foi professora de colégio até se aposentar. Quando ela se aposentou, ela não tinha a menor intenção de virar empreendedora, Rogério. Zero. Não era da vida dela. Mas ela tinha uma paixão. Essa paixão era colecionar e fazer recepções em casa, eventos em casa pequenininhos. Mas tudo que ela fazia era lindo. Ela tinha o guardanapo certo, com o prendedor certo, com o prato certo, com o talher certo, com a mesa certa. Ela tinha o rechô, que é aquele equipamento que esquenta a comida, certo. Ela tinha 1000 opções disso, porque durante a vida inteira dela, ela curtia aquilo, ela estudava aquilo. Ela não sabia que ela estava estudando, nem ela considerava estudo, era uma paixão. Mas, aos 60 e poucos anos de idade, ela tinha um conhecimento dessa área absurdo. Por acaso, por obra do acaso, uma filha de uma amiga ia casar, e a minha sogra falou para ela e falou assim, olha, por que você não chama a tia fulana para abrir, para fazer para você esse evento? Né? Era um casamento. Ela não estava achando preço nem disponibilidade, e juntou as duas. E ela, de fato, preparou a recepção do casamento em pequena escala para essa filha da amiga. Ficou tudo tão bem feito, tão bonito, aquela mesa arrumada, aquilo foi tão bonito, que ali mesmo já vieram outros pedidos de trabalho para ela fazer organização de festas, de recepções de casamento. Casamento, aniversários, batizados. E aquilo começou do além, do nada, um business. Ela virou empreendedora de algo que ela já tinha, de conhecimento que ela já possuía, de uma característica que ela já tinha estudado muito, só nunca tinha imaginado que ela podia ligar aquela paixão com empreender. Você acha que ela abriu uma empresa, alugou uma loja, comprou 1000 coisas de... Não, ela já tinha algumas coisas em casa e o que ela não tinha, ela alugava. Então ela investiu pouco, mas o conhecimento dela foi capaz de fazer para ela um novo negócio. Depois de vários anos, esse negócio cresceu muito e virou uma empresa que, empregava um monte de gente. Mas veja, era uma criança de 19 anos, depois uma senhora de quase 70 anos, que com o conhecimento que tinha, usou para um pequeno negócio em pequena escala e aquilo evoluiu para um grande negócio. São histórias reais que eu conto no livro, que estão aqui no Empreenda Agora, porque são histórias reais. Se aconteceu com elas, pode acontecer com a gente também, com vocês. Dei muito dinheiro num negócio louco que a gente está imaginando que é bom. Começa devagarzinho e expande a partir dali. Faz sentido isso que eu estou falando, Rogério? Não, com certeza. Você começou a falar, começou a me relembrar a infância, né? Porque desde os 14 anos, viu, Fábio? Eu já tinha essa vontade, né? Eu tinha o meu tio, com certeza era da época aqui do seu pai, tinha uma rádio aqui na cidade de Marília, que chamava Vera Cruz, né? E ele levava o pessoal para o Silvio Santos, quando tinha aquele Cidade contra Cidade, aquelas coisas, sabe? Aí eu comecei com 14 anos, tive a honra de entrevistar aí no ônibus, junto com a Elis Regina. Eu entrevistei o Gonzagão, ele tocou Asa Branca para mim inteirinho para eu gravar. Nossa Senhora! Entrevistei o Sócrates do Corinthians, tudo com 14 anos, né?
Meu Deus do céu. Aí foi seguindo o quê? O que que eu tinha que ser, né? Jornalista quando crescer, né? Então, eu também segui esses passos quando criança, né? Mas assim, Fabio, a conversa está muito gostosa, né? E interessante. Mas assim, aquela dica final, aquele empreendedor que nunca ouviu aquela conversa sincera, né? O que que o empreendedor deve ter, né? Aquela que ninguém conta, aquele lado emocional, né? Qual a dica final que você dá para ele? Olha, a dica que eu dou para ele é o seguinte: o emocional é um aspecto muito pouco falado no empreendedorismo, né? Seja quando a gente sai de executivo de multinacional para empreender e com aquela vontade que tudo vai dar certo e começa não dá, ou demora o seu próprio tempo e a gente começa a ficar ansioso, como aquela pessoa que juntou todo o dinheiro que tinha, mais o dinheiro do primo, da família, da mãe, abriu um negócio, tem a obrigação de dar certo, e até, acredite, naquela pessoa que vai empreender e precisa ficar justificando para a família e para os amigos que não é doido, como você falou no começo da conversa, né? Então, o controle emocional é muito importante. E a manutenção do controle emocional é sempre você começar pequeno, você começar testando, você começar numa área que você já conhece. Então, o maior segredo de empreender é você buscar na sua área de conforto alguma coisa que você já conheça muito bem. Depois, você faz um brainstorming, você senta ali e fala: o que eu posso abrir dentro dessa área? E você faz uma lista. Eu vou dar mais um exemplo de culinária agora. Você faz uma lista de coisas que você pode abrir. E aí você começa mesmo amanhã, pequenininho, e vai testando. Esse é o segredo. Porque se der errado, deu errado, você troca. Se der certo, você achou um caminho. Mas você nunca entra em modo desespero. Mesmo quem precisa empreender rápido para ganhar dinheiro, se começar pequeno, também é melhor. Porque você vai ganhar um pouco de dinheiro, mas você não vai perder dinheiro. Então é melhor. O exemplo que eu vou dar no final agora é o seguinte: imagine, Rogério, que você, Rogério, seja um excelente cozinheiro. Excelente, cozinhou para todo mundo a vida inteira, tem a feijoada do Rogério, que é famosa aí em Marília. E aí, o que todo mundo vai falar para você? Abre um restaurante. Só que abrir um restaurante não é cozinhar. Abrir um restaurante é gerir uma empresa com funcionários, com impostos, com contador. E cozinhar é entender de sabores, entender de ingredientes, né? Então, o que você, Rogério, poderia abrir dentro da área de culinária que não é um restaurante? Olha, vou fazer uma listinha aqui como exemplo para todo mundo que está escutando na sua própria paixão. Um cozinheiro muito bom pode amolar faca, ele pode cozinhar em casa e congelar e vender comida congelada, ele pode cozinhar na casa de outra pessoa para a pessoa congelar e guardar, ela pode fazer jantares nas casas das pessoas, como eventos, né? Ela pode fazer feira em nome de outro, porque ela conhece daquilo, e entregar na casa do outro. Ela pode fazer brigadeiro, se for a especialidade dela. Ela pode fazer aos sábados a grande feijoada do Rogerão, e ali convidar e chamar as pessoas para pagarem, só aos sábados. Tudo isso é dentro de um ambiente muito controlado. Mas não é abrir um restaurante. Né? Quando eu falo, por exemplo, amolar faca, ou conseguir um tempero específico, é dentro do ambiente de cozinhar, mas não necessariamente abrir um restaurante. Você pode vender coxinha de galinha e brigadeiro para padaria. É cozinhar também. Então, fique na sua área de conforto e comece pequeno. A partir daí, você vai evoluir tanto no conhecimento empreendedor, quanto também na sua receita, e no seu faturamento, e no seu lucro, e na sua compreensão de custo. E aquilo ali vai naturalmente te levar, no futuro, a poder abrir um restaurante. Nem sei se você vai querer mais, mas você vai poder, do ponto de vista de conhecimento. Essa é a maior dica que eu posso dar. Agora, para encerrar, Rogério, posso dar explicar qual é a principal forma de quebrar a empresa? Eu guardei para o final? Vamos lá. É uma conta matemática muito simples que pouca gente faz. Eu quero empreender hoje. E eu vou juntar com você aqui agora, vamos abrir empresa. E aí a gente vai lá e aluga uma sala. É um exemplo. E essa sala vai custar 1.000 por mês, tá certo? Entre aluguel, entre condomínio, IPTU e tudo mais. É um contrato de 12 meses. Então, essa sala não custa 1.000 por mês. Ela custa 12.000 no ano. E agora pegadinha. Ela também não custa 12.000 no ano. Ela custa 60.000 reais que você vai ter que faturar para lucrar 12.000 reais, se você tiver uma margem boa de 20%, e poder pagar a sala 1.000 reais por mês. Então, aquele custo pequenininho de 1.000 por mês, na verdade, vai te custar 60.000 do seu faturamento que você ainda não tem.
para poder pagar aquela sala. Essa conta que ninguém faz é a principal conta que você tem que aprender para empreender. Por quê? Ao custo do aluguel, também junto o custo do primeiro funcionário, o custo daquela limpeza todos os dias da semana, né? Aquela limpeza todos os dias da semana custava, ao invés de 100, 200 reais. 100 reais a mais por mês custa, na verdade, 1.200 por ano. Que custa, na verdade, 6 mil reais que eu tenho que faturar para lucrar líquido 1.200 e pagar 100 a mais por mês. A internet custa 100. Então, qualquer custo que você vai ter por mês te custa muito mais de faturamento que você ainda não tem. Eu quero que as pessoas guardem só essa conta de toda a nossa conversa. Tudo que a gente falou nessa uma hora quase de conversa, se a pessoa guardar essa conta, ela já vai começar muito melhor no mundo do empreendedorismo do que eu comecei, por exemplo. Não sabia fazer essa conta. Valeu? Show de bola. Eu ia alugar uma sala, não vou mais. Vai ter que faturar 60 mil reais para poder pagar essa sala. Tá certo, eu acho que eu vou ficar em casa mesmo. Mas, Fábio, eu gostaria de agradecer, né? E é lógico que você tem 2 livros e as pessoas que assistiram aqui ao nosso bate-papo querem conhecer a capa dos 2, né? E como faz para adquirir esses livros. Quais são as plataformas, o seu contato, enfim. Eu vou ter a honra, né, de ganhar um, mas as pessoas querem saber como compra o seu livro. Vamos lá, o primeiro livro chama Empreenda, Na Dúvida Não Empreenda, né? Na Dúvida Não Empreenda, ele está à disposição na Amazon, ele foi lançado pela editora Migalhas, ele está aqui atrás, ó, eu vou daqui a pouco pegar e você faz a edição, e ele está na Amazon à disposição, papel e edição digital. O segundo livro foi lançado agora no meio do ano passado, em agosto do ano passado, pela editora Gente, e ele chama Empreenda Agora. Ele está nas principais livrarias do Brasil, e ele também está na internet, pelo site da Amazon, pelo site da livraria Leitura, pelo site da livraria Cultura, pelo site da própria editora Gente. E ele, graças a Deus, é um sucesso de venda, porque eu fico feliz ele ser um sucesso de venda, não por mim, mas porque eu estou conseguindo ajudar mais pessoas a começar corretamente a empreender. E também eu tenho no meu Instagram e no meu LinkedIn, né, um apoio muito grande a quem quiser falar comigo. Então, o meu Instagram é Começar a Empreender, @Começar a Empreender. E o meu LinkedIn é se eu colocar meu nome, Fábio Rodrigues, Empreenda Agora, ou Fábio Rodrigues Na Dúvida Não Empreende, que vai aparecer lá, tá? Que é Fábio Rod 001. Eu sou muito acessível, pode falar comigo, pedir dúvida, tirar ideia, conversar, que vai encontrar tanto o livro como as ideias. Tá bom? Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima. A sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. 3 lojas em Marília. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Mabeco. Alimentação natural pet. Fone 99741-5100. Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita.